Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, vocês já estão cansados de saber, então eles voltaram mais uma vez, né? Vou começar te apresentando aqui do meu lado esquerdo, esquerdo A, como você quiser chamar, ele que não é caçador de alienígenas, mas também é um homem que vive de preto. Gabriel Gomes. Muito bom. Cara, olha só, a gente reclamou. Bem bolado. A gente reclamou que ela não tava trazendo. Trabalhei a semana inteira. Ela trabalhou a semana inteira nesse... Cara, ai, meu Deus do mas céu. eu ouvi dizer que quando você anda muito com uma pessoa, você acaba pegando os trejeitos. Eu praticamente virei Paulo Otávio. Exatamente. Essas piadinhas, só falta falar pra ver pra comer agora. Galera, Ainda. boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você tá assistindo, mas tô feliz com mais um episódio. Vai ser bom. Vamos lá. Só isso, eu trabalhei a semana pra você falar que vai ser bom. Mas pô, já ri pra caramba, já devolvi já. Não prometo nada para o próximo. Continuando aqui do meu lado esquerdo, porque hoje, né, eles resolveram pular o lado da mesa. Ele, que é membro de uma igreja moderna da Parede Preta, mas ele não desapega da antiga igreja dele, né? O bordão é, na minha antiga igreja, Paulo Otávio Rodrigues. Ué, gente, não se esqueça do seu passado, viverá um grande futuro. Pra quem botou a mão no arado, não olha pra trás. Larga a tua casa, pega a tua mulher e teus filhos. Larga a casa, mas não siga. esqueça o seu passado. Ué, mas toda hora tem que ficar lembrando? É, minha antiga igreja que me Olha, formou, o que eu já moldou, ouvi de história dessa antiga igreja não tá escrito, hein? me moldou nosso caráter, né? Fala aí, galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um episódio. Tô aqui rouco, resfriado. Mas é isso. Rapidinho, eu percebi uma coisa. Eu tô me tornando o sonoplasta do Vai Dar Namoro do nosso podcast. Por quê? Podcast. Eu faço... É verdade. Mano, vou parar com isso. Multifunções. Um dia a gente ainda vai fazer aquele vídeo. Os anfitriões aí também, o produtor, o faxineiro, o garçom, tudo é a gente. É real. Mostrar por trás das câmeras. As pessoas, o mundo precisa O saber. Gabriel é o empregado reclamão. É o empregado reclamão. Exatamente. Então, gente, o que temos hoje? Visita. Vocês já viram, ó, 4 microfones, 4 copos, os 2 do lado esquerdo. Tá vindo aí. Essa formação especial. do lado esquerdo, esquece. Vou apresentar pra vocês nosso convidado super especial hoje. Ele que é arquiteto. Quer dizer que ele arquitetou e está aqui com a gente. Não falei? Cabum. Não falei? Uma curiosidade que eu tô doida pra falar há muito tempo, desde a hora que ele chegou, mas eu precisei segurar por esse momento pra ver a reação. Ai, meu Deus. Graças a ele, a minha parede do meu quarto é verde. Porque eu infernizei a vida dele no Instagram, pedindo uma paleta de cores só de verde. É ou não é? Verdade. Ele também é pregador itinerante, profeta do Senhor aí, Vitor Hugo. Coisa linda. Aê! Gente, que honra estar aqui, de verdade. O Gabriel, quando falou comigo, ele falou, então, amigo, a gente tá aqui, queremos gravar um podcast, queríamos te convidar. Falei, meu Deus, eu tava esperando esse momento. Se vocês não me chamassem, eu iria bater na porta de vocês e falar, e aí, gente? Eu que estou à porta e bato. Se vocês abrirem e me derem essa oportunidade, eu estarei com vocês e pra mim é um privilégio estar aqui, de verdade. Esse dia chegou, hein? Uma honra mesmo. Isso aí. Ai, agora eu tô até me sentindo nervosa. A camisa pesou. Porque o nosso primeiro convidado convidado era de casa, né? Era o nosso líder e tudo mais. Nosso amigo. Se você não assistiu o episódio, já tá no ar, vai assistir. É de semana passada. Né? Então, assim, agora a gente tá com um convidado de fora. Um convidado, né?
Quando ele chegou, a gente até ficou, gente, as crianças estão arrumadinhas, pentearam o cabelo. Mandaram até eu vídeo de tênis. Sou carioca com de tênis. Aí, tá Realmente, vendo? a gente grava aqui é pique Jornal Nacional, a gente só fica arrumado da cintura pra cima. Mas hoje não, estamos de tênis, arrumadinho, ó. Tudo pra você. Cara, a gente foi pra Belo Horizonte, Excelência. mano. No frio de chinelo. Cara, carioca é de chinelo, tô de tênis agora, num calor Então, desse. você mas- viveu pra ver isso, Viveu Vitor. pra Tá ver honrado? Nossa, Sinta-se gente. honrado. Nem sei como agradecer. Então, Vitor, se apresente. Nós já falamos aqui que você é arquiteto, também é pregador itinerante. Fale de você, da sua igreja, do seu ministério. O espaço é seu. Vamos lá. Então, gente, eu tenho 23 anos, mas eu conheci a Cristo com 11 anos e desde então eu sempre fui cristão, nunca tive esse histórico de desvio, né, nem nada. Quando eu aceitei a Cristo, eu lembro que eu estava num culto comum e o pastor fez o apelo, pós-pregação, Criancinha. criancinha, Caraca. e no dia só foi eu aceitar Jesus. Foi aquela criancinha de 11 anos lá na frente. O pastor orou pela minha vida, fez o apelo. E no final, eu tinha ido pra igreja com meu tio, né? Esse dia. E no final, meu tio perguntou assim: Vitor, o que você foi fazer lá na frente? Você sabe o que você foi fazer lá na frente? Aí eu falei assim: tio, eu não sei o que eu fui fazer lá. Mas eu sei que eu devia estar lá. Uau. Cara. Essa foi a minha resposta. E desde então, a minha vida foi seguir dentro da igreja, os princípios do evangelho. Eu comecei a ver, né, aquele povo que era meio diferente, que andava acompanhado de um livro. E que livro era Sempre anda em esse? bando. Sempre anda em Sempre anda bando. Não tem como rolê quinta série pro crente. É eterno. Não tem como. Pra onde você vai uma renca atrás de você. Então, desde lá eu fui construindo essa história de relacionamento com Cristo, com a igreja local. E aí, durante a minha adolescência, ainda no ministério de adolescente, você começa a ter uma oportunidade, você te colocam para orar, para pregar. A igreja tem muito disso, né? De capacitar as pessoas para essas áreas. E aí, com 15 anos, foi a minha primeira oportunidade de estar pregando assim para um grupo de adolescentes. E daí em diante, foi seguindo, foi só crescendo, fui... Claro que a nossa primeira pregação nunca é a melhor, né? Nossas primeiras oportunidades. Minha primeira oração, gente, foi para abençoar a mesa de café da manhã da consagração. Eu falei: Jesus, abençoe esse alimento. Amém. Muita responsabilidade. As senhoras da consagração ficaram abismadas, tipo, que oração é essa? Isso, ainda mais de oração assim, meu filho. Mas eram as Mínimo cheias de 40. coque? Eram cheios de coque. Então elas nunca estão satisfeitas. Eu vim da raiz, gente. Tem que Da ser. Assembleia. Então, foi coisas assim que me marcaram muito na minha trajetória e criaram muito do meu caráter hoje. E aí, de lá, pós-adolescentes, eu fui pro Ministério dos Jovens, né? Fui transicionando. E aí foi onde a questão da pregação ficou mais, assim, escancarada, né? Que aí você tem mais oportunidade, você tem mais momentos para poder estar falando da palavra. E eu fui me interessando cada vez mais por esse mundo, por esse universo da pregação, até por misericórdia do Senhor, né, enxergarem em mim talvez um potencial, um dom para isso e ser convidado para pegar em outras igrejas. Amigos da faculdade que me viam, né, pregando pelo Instagram, pelas redes sociais, começaram a me chamar também. E aí foi acontecendo. Graças Caraca, a Deus que foi maneiro. fluindo. Eu nunca preguei, mas eu sempre escuto histórias de pessoas que pregaram pela primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu disse um versículo no microfone. Foi João 11:35, Jesus chorou. Aí... Energia bem... Então, eu lembro de eu ficar apavorada naquela época. E imagina a pessoa que vai pregar, como é que foi o preparo, assim, tipo, você reservou um tempo, porque se era a sua primeira vez, você não tinha muita experiência, não Sim. sabia como funcionava. E aí, como que foi? Alguém te instruiu? Como é que você escreveu? Eu sempre tive curiosidade pra saber como é o processo de escrever uma pregação. Sim. Então, no início, eu acho que com todo mundo é assim. Eu acho que é um padrão. Quando você recebe a primeira oportunidade, você faz muito daquilo que você vê. Então o primeiro você nunca tem um suporte, alguém que te ensine. Você pode pegar uma dica ou outra, mas você vai muito pelo que você já conhece na sua igreja, na sua congregação. De referência. De referência. Então você fala, pô, o cara faz isso e tal, então você vai mais ou menos seguir naquela linha. E aí, eu lembro que da primeira vez eu escrevi um esboço que a minha oportunidade era 30 minutos.
pra poder falar. Em 15, já tinha estourado. Já não tinha mais conteúdo pra poder compartilhar. Vai dando glória aí. Posso ouvir uma amém? Falei, então, gente, eu vou orar, né? Gastar esses 15 minutos aqui de oração, porque realmente não tinha muito o que dar continuidade ali, porque a primeira oportunidade é o nervosismo, você sai embolando as palavras. Vai falando rápido, fala rápido pra acabar rápido. É um padrão, com todo mundo. Cara, quem começou bem pregando, realmente foi chamado assim por Deus pra fazer a diferença. E aí, com o tempo que você vai estudando, que você se enxerga nisso mesmo, é que você vai pegando os seus macetes, né, as suas dicas para poder construir um sermão. O seminário de teologia também te ajuda muito nisso, apesar de não ter feito. Eu escuto muitas aulas, estudo muito particularmente, né, sozinho. E aí também o discipulado. Teve uma época da minha caminhada que fui discipulado pelo pastor, nosso líder de juventude, pastor. Ele me discipulava. E também é um grande pregador. Responsa. Então ele ia já abrindo os meus olhos para os pontos negativos da pregação, o que fazer, o que não fazer, como construir o sermão. Então nada disso é como eu posso dizer assim, é uma regra, né? Uma receita de bolo. Mas eu acho que cada pregador, durante a caminhada, com a experiência, com aquilo que ele experimenta, ele vai criando o seu próprio meio, digamos assim, de construir a pregação. Eu tenho um particular, não me ensinaram, mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo. Aperfeiçoando. Sim. Então, eu acho bem interessante. Você falou de discipulado, e esse é um ponto que nesse tema eu acho muito interessante e necessário. Total. Porque uma coisa que... Vou usar o bordão do Paulo. Da minha igreja. Eu assim, eu fui por 7 anos no meu ministério. E eu desenvolvi muita coisa no meu ministério lá. E uma coisa que o meu pastor, né, que ele era pregador itinerante também, antes de pastorear a igreja, ele falava muito que, assim, é muito importante quem é pregador itinerante ter para onde voltar. Ter a quem responder. Sim. Ele usava uma frase que ele falava: avião que voa muito não tem onde pousar para reabastecer, uma hora vai cair. Nossa, profundo. Porque esse sempre é um problema que eu vejo às vezes. Não, obviamente, com você, porque a gente conhece você e o seu ministério, mas a gente às vezes vendo no mundo da itinerância acontece muito. Sim. O cara tem 4 domingos no mês, os 4 domingos ele está fora da igreja local. O cara não aparece na igreja local dele há 3 meses, tá pregando a mundo afora. O que você acha disso? Porque assim, você é alguém que já está na prática. Sim. Então talvez a visão seja diferente. E tudo bem se for. Porque a minha visão às vezes é de tipo, cara, esse cara não volta. Esse cara, cadê a família espiritual dele? Cadê porque assim, eu já vi muita gente cair nesse sentido. Sim. Por não ter alguém a quem responder a um discipulado, algo do tipo. Eu particularmente não gosto da palavra itinerante, né? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Eu não me vejo como um pregador itinerante, só como um pregador, simplesmente. Porque da onde surge isso, né? A itinerância, ela não é uma função bíblica, não é um ministério. Entendi. Você tem ali mais ou menos na década de 80, 90, um grande avivamento da pregação no Brasil. E aí começam a surgir esses pregadores, que eles vêm de uma igreja, só que eles começam a viajar Brasil afora pregando. Então você tem um dos pioneiros, assim, o Marcos Feliciano, né, que ficou o mais conhecido assim nessa época, que vão viajando, pregando e vivendo disso. E eu acho que no início isso teve até uma boa intenção, né? Essa função, esse tipo de serviço. Mas durante o tempo eu acho que isso se corrompeu um pouco. A itinerância, ela deixou de ser um serviço à igreja, às comunidades, e passou a ser um sustento, um meio próprio de vida. Tipo uma profissão, né? Tipo uma profissão. Então você comercializou
um ministério. Você comercializou um chamado de Cristo para o seu povo, para alguns homens. Então eu acho que isso hoje, né, por isso é um assunto polêmico. Porque as referências que a gente tem quando a gente fala de pregador itinerante são essas, exatamente o que você falou. O cara que ele até tem uma igreja, só que ele não aparece lá, ele não serve lá. Ele vive de púlpito em púlpito, de igrejas que ele não tem relacionamento, e vive a repetição das pregações dele para poder garantir uma oferta. Então, quando eles enxergaram um mercado que dava para você ganhar dinheiro fazendo isso, a coisa desandou de vez. Então, ser itinerante, para mim hoje, é um termo pejorativo. Não gosto de usar. Mas também não tenho nada contra quem se intitula assim. Eu acho que a nossa missão, enquanto pregador, é ir pregar o evangelho, seja em comunidade, em igreja, né? Seja na rua, seja fazendo missões. Então isso tudo está dentro do pacote da missão, da grande comissão da igreja, de ir pregar e fazer discípulo. Então, pode falar. Não, pode falar. Tá. O espaço é todo seu. Então, o pregador, ele principalmente, ele tem que estar debaixo dessa autoridade, digamos assim, pastoral. Ele tem que ser cuidado. Não existe isso de você cuidar, de você pregar, de você falar sem ter alguém por trás te acompanhando, porque nós ainda somos seres humanos. Sim. Então o nosso caráter, em alguma área, ele ainda é corrompido. Então, não adianta eu estar de igreja em igreja sem ter a minha igreja, a minha família, quem responda por mim. Então, quando o pregador ele chega na igreja, ele dá boa noite e a primeira coisa que ele faz é se apresentar. Eu sou fulano de tal, eu venho da igreja tal, eu sou pai de não sei quem, eu sou casado com fulana, para mostrar que ele não é qualquer um. Ele tá solto ali, né? Tá solto. Eu não vim não de lugar nenhum, né? Não sou independente. E nós não somos independentes. E como corpo de bom igreja. também, tipo como serve também como testemunha, né? Tipo assim, qualquer coisa pode perguntar pra eles. Exatamente. Que eles vão saber responder sobre mim. Porque no final, se aquele cara der alguma coisa errada, ele aprontar alguma coisa, o que vem sobre a vida dele não mancha só ele. Sim. Tem uma igreja por trás. Exatamente. A igreja e, tipo assim, se tiver um visitante não cristão, ao crente lá. Aí, pô, mancha o nome de Cristo já. Mancha a igreja dele, mancha a igreja que ele tá ministrando. Sim. Então é uma série de coisas que hoje você tem que ter muito cuidado com isso. Né? Com quem você está trazendo para sua igreja, com quem você está trazendo para o seu evento, se você conhece a pessoa, se você conhece a vida dela, o testemunho que ela carrega, porque você está colocando no púlpito, cara, alguém que vai pregar para suas ovelhas. Eu confesso que quando eu fui para uma igreja batista, por ser de uma origem, a gente sabe, para quem cresceu numa igreja pentecostal, a igreja pentecostal e neopentecostal, ela tem muito dessa interligação entre os ministérios. Sim. Então você vai ver num culto de domingo um cara que é de uma igreja pentecostal, sei lá, independente pregando, você vai ver o cara de uma batista, porque o pastor tem esse costume de convidar muito. Quando eu fui para batista, principalmente a batista que nós congregamos, não se prega, é muito raro vir alguém de outro ministério para pregar. No início eu estranhei muito isso. Real. Me deu muito a impressão de que, tipo, nossa, sim. A gente parece que se limita, mas a gente parece que, sabe, a gente só tá entre a gente não se liga com o de fora. Mas aí eu fui percebendo que era um cuidado. Porque o pastor, no domingo, quando ele bota o cara de fora pra pregar que ele não conhece, ele tá entregando as ovelhas dele pra aquele cara alimentar. E muitas das vezes ele nem tá na igreja, né? Ele tá pregando em outro lugar. E assim, aí que eu fui me tocar do quão problemático isso poderia futuramente ser. Aí que eu fui me ligar que antigamente a gente enfrentava problemas assim. Porque tinha muitos convites de boca, sabe? Às vezes o pastor vai num congresso, conhece um pastor que tá lá também. Sim. Aí leva o cara, aí não conhece a família, não conhece a história, não conhece de onde o cara vem. Realmente tem que ter um cuidado muito grande. Mas quando você falou do discipulado, que a pessoa é mais solta, a gente tem um caso famoso, não eu lembrei nomes dele, pra gente não ser cancelado, mas de um pregador que tava aí solto, começou a se perder. Começou muito bem. E inclusive uma pessoa tentou discipulado e ele não quis. Sim. Então, além da casa, acho que o discipulado também é muito importante, né? Acho que faz toda a diferença na vida. E esses caras começam a abrir igreja. Sim. Eles começam a, tipo assim... E aí vem aquela... Aí, tipo assim, o cara vê que o ministério não tá fluindo, ou a igreja que ele tá não concorda com os princípios daquilo que ele segue,
que ele faz? Ele sai e abre a igreja própria. Sim. Isso é realmente... E cria uma nova família, né? Aí toda aquela galera tem a mesma cabeça dele e vai só gerando alimentando, outras vai pessoas só que têm a mesma cabeça. É complicado, né? Problemático. E, Vitor, você falou que não gosta, né, do termo itinerante e tal, mas então a gente pode dizer que você é ou evangelista ou um missionário, tudo cabe, né, nessa, não sei se função é o termo correto, ou não, são coisas diferentes? Eu costumo pensar que são coisas diferentes, né? Porque o evangelismo e a missão, eles sim estão integrados. Que é a função de você pregar, em maioria, para quem não é cristão. Então você faz uma missão para você atender, geralmente tem ação social envolvida, e aí você atende a uma população carente de algum produto, de algum suprimento, mas também do evangelho. Então, o pastor, o mestre que ele prega fora da igreja dele, ele é simplesmente um pregador. O pastor, que já é pastor na igreja dele, ele é convidado para pregar na igreja de um amigo, de um irmão, ele só está indo lá pregar a palavra de Deus para um público que a maioria é cristão. Então não chega a ser o evangelismo, porque a ideia é que todos já conheçam o evangelho. Então você vai para poder compartilhar testemunhos, para poder edificar a vida dos irmãos com aquilo que você está vivendo. É muito comum, né, a gente chamar nas nossas igrejas, em alguns eventos, conferências, pessoas que têm um óleo fresco da parte do Senhor. Por isso que a gente às vezes se preocupa muito em chamar nomes conhecidos, né? Porque a gente entende que eles têm alguma coisa para agregar. Então é nesse sentido. E a missão e o evangelismo já é mais voltado para você alcançar aqueles que não são cristãos. Então tem essa diferença. Quando o Gabriel trouxe o seu nome pra gente fazer o podcast, quando ele falou ele é pregador itinerante, na hora veio pra mim evangelista. Pô, será que é evangelista? Pra mim também. A Vânia também falou hoje. Falei com ela, ela falou... será que é evangelista? Gente, a Vânia tá aqui, tá? E aí, hoje ela tá quieta. Hoje ela tá mais Hoje ela tá quietinha. Porque tá em reunião. ela tá nervosa aqui, gritando com a gente. Hoje ela tá quieta. Tá tudo dando certo hoje, mano. Tudo nos conforme. Bateria. Vamos indo. Não me deixa nervosa, Vânia, pelo amor de Deus. E existe o pregador que vive só disso? Porque assim, quando eu vejo em algumas igrejas quando tem pregador de fora, na Batista eu não costumo ver tanto isso, mas eu já fui em algumas assembleias que tem a oferta de amor, né, que falam. E aí a oferta eu não sei se vai... Também. A oferta eu não sei se vai diretamente pro pastor, não sei como que funciona isso, mas eu imagino que essa oferta seja para o pregador e que ele viva só disso. No seu caso, você tem uma profissão à parte. Sim. Então, existe isso, o pregador que só vive acho que falar que só vive de pregar parece que é meio pesado, né, gente? Mas é que eu não tô achando uma palavra... Mas ele faz vive no ministério. Tá? Não, tipo assim, e você vê isso como errado, a pessoa que faz, ou tipo assim, não, a pessoa tá no direito dela de fazer essa função, de exercer essa oferta do amor, no caso. Entendi. Quando o Gabriel falou comigo esse tema, eu até respondi pra você, né, que era um tema polêmico. Acho que principalmente a dor de todo mundo com pregador itinerante é a questão da oferta. Nem só com pregador itinerante, mas com qualquer pessoa de fora. Um cantor, um ministério de talvez de teatro. Sim. Você ter que pagar pra receber esse pessoal é problemático. É problemático. Tem gente que fala que tá vendendo a palavra. Tem muita gente que diz muitas coisas, né, alguns contra, outros a favor. Mas eu queria ler um versículo, pra não ficar também só nas minhas palavras. Eu gosto de quem vem preparado assim. Nossa, a gente tá muito sério, gente. Nossa. Mas, cara, eu tô amando o episódio. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Pode acompanhar aí de casa, igreja. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo no telão. Abra os seus livros, o livro de 1 Coríntios. Todos acharam? Se não acharam, é BD. Quem achou, diga amém. Quem não achou, dá misericórdia. Versículos 13 e 14, que diz assim, ó. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Uau.
Então você tem respaldo bíblico Pra isso. pra isso. receber. Pra receber. Cara, eu já ouvi uma Maneiro. situação que foi um pregador. Aí ele pregou, pô, fez. Mano, que palavra do cara, muito boa. Aí quando acabou, na cantina assim, eu vi uma irmã falando. Pô, a pregação do cara foi muito boa, sei lá o que, mano, eu senti a presença de Deus, coisa do tipo. Ela veio e falou, pô, pena que ele cobrou. Aí, tipo assim, a irmã que tava do lado dela, eu tava comendo assim, o ouvido já ligou já. A irmã que tava do lado, pô, mas você não falou que a presença de Deus foi sentida por você ali? O cara se preparou pra aquilo. Talvez você que tem um trabalho lá no centro do Rio, você não tenha condição de se preparar pra trazer uma palavra dessa pra igreja. Ele já tem, entendeu? É que nem eu sou músico, guitarrista. Pô, pagar pra um guitarrista tocar, tipo assim, vem tocar na minha igreja. Mano, vem no amor, porque a gente não vai dar oferta. Tipo assim, acha que o servir é só no, pô, vem no carinho, é pra Deus. Só que esquece que a pessoa também tem um sustento. Olha, gente, o nosso podcast, às vezes a gente é língua solta. São assuntos Por isso polêmicos. que a gente que não são tratados. A gente já falou sobre isso. Eu vou, por favor, gente, me entendam em amor. Existe um... Não, peraí. Rapidinho, tá tendo a obra do tio Eu tô João. amando que hoje a gente tá muito enérgico, né? Mas o em volta também tá assim. Ó. Não parou um minuto. Existe, É o pica-pau. existe a parada Jesus. do... Peraí, dá pra pausar? Não. Não? Pausar o quê, meu filho? Aqui é o É que porque sabe faz ao vivo. tem um tiroteio acontecendo. É Rio de Janeiro, irmão. Vamos lá. Assim, Cariocas, pô. tô dizendo isso em amor, igreja, pelo amor de Deus. Tá bom, já falou amor 20 vezes. Ah, que ele já Porque tá olha só, amaciando. amaciando a porque- cara, né? Tem Existe, coisa pesada. existe a questão da demonização da oferta. Mas existe a questão também da hipocrisia. Sim. Por quê? Levando em consideração esses pregadores que eu conheço também, que pregam fora, eu me lembro muito de uma história que eu ouvi desse meu antigo pastor. Ele tinha sido convidado para pregar numa igreja em São Paulo. E aí o cara falou para ele assim, Jesus, misericórdia. Eu falei... Gente, a gente vai começar uma campanha de oração. Ore com a gente, hein, por um estúdio que tem o som isolado. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Senhor, Em nome de... receba. Eu acho que é lá em cima. Não, eu tô sentindo que Eu acho que é familiar Pausa isso. aí. é o pai do Gabriel. Eu acho pai que do é Gabriel. familiar. Meu Jesus. Não, era o vizinho. Pediu pra bater um negócio aqui. Meu pai já jogou ele pela janela. É assim por trás das câmeras, gente. Onde é que a gente tava? Você tava falando em amor. Vou voltar daí? Pode ser. Tá. A gente tem que voltar, tem que se voltar. Espírito Santo volta. Então, eu tô falando isso em amor para as igrejas, pelo amor de Deus, não me julguem. Existe a questão da demonização, mas também existe a questão da hipocrisia. Eu ouvi uma vez a história do meu antigo pastor, ele contando que ele foi para São Paulo, pregar numa igreja em São Paulo. O cara virou para ele e falou assim: ó, você vem e aqui eu te dou a passagem e a oferta. Na época nem tinha Pix. Eu te dou a oferta e a passagem aqui. Você paga a passagem e vem. Era uma igreja muito grande de São Paulo, muito famosa, uma assembleia. Eu ia falar, mas deixa eu falar. Ela é o nome de um bairro, gente. E aí, ele foi pregar, ia durar o dia todo. Chegou lá e ele pregou, fui um dos primeiros a pregar, da manhã, parte da manhã. Era congresso? Era um congresso que ia durar o dia inteiro. E assim, o folder, sabe aquela coisa tipo festival, que vai soltando os nomes grandes e vai diminuindo? O dele era lá embaixo. Mas o cara falou que ele ia receber uma oferta e tudo mais. Pregou, foi uma pregação de, sei lá, 40, 45 minutos. Saiu daqui, foi de ônibus e tudo mais. E tinha pregadores, gente, muito renomados. Cantores. Na época, né, MK, ela tava em alta ainda. Sim. Então tinha cantores de MK. Uma coisa assim, bem louca. E chegou lá, ele não recebeu a oferta. Caramba. Ele nem sequer recebeu a passagem de volta. Meu Deus. Pra voltar pra casa. Tinha mesa. O Paulo tem um trauma com isso. Tinha mesa.
Tinha mesa de comida, mas eram separadas para cada núcleo de pessoas. Então, assim, essa questão da oferta é um assunto muito delicado, porque existe a parte da demonização que fala, não, eu não dou oferta para ninguém, mas existe a parte também, não, para fulano eu dou, para ciclano talvez não. Ou para ciclano que não é tão conhecido, eu vou dar alguma coisa só simbólica, e para outro eu estou disposto a pagar tal valor. Esse é um assunto meio... Cara, eu já ouvi de um... Eu já até trouxe aqui no podcast dá nervoso. Que o pastor ele falou assim, começou a existir o artista, o pregador mercenário, quando começou a existir a igreja miserável. Porque, tipo assim, é o que tu falou, pô, pra um vai pagar X, pra você que é daqui da Redondeza, não tem um nome tão grande, pô, vem no amor, tá ligado? Tipo assim, poxa, é pra você ficar reconhecido com eles. Tipo, você faz seu nome com eles, que vai no futuro você fique grande. Tipo assim, não é nenhuma projeção, é uma projeção futurística. Não, uma vez tá eu ligado? ouvi o André Valadão falando, fizeram pergunta pra ele naquela caixinha, se ele cobrava pra pregar. Aí ele falou, pra levar a palavra de Deus eu não cobro, mas pra sair da minha casa, ficar sei lá quantos dias fora, deixar minha esposa, meus filhos, eu preciso de um valor pra me mover, né? E aí, falando sobre o que o Gabriel disse, uma vez, vocês até conhecem essa história, eu fui a uma igreja e o pastor, na hora da oferta, chegou lá e falou assim, fez o ofertório e tal, e ele falou assim, mas gente, quem tiver a oferta de R$2, não vem não. Não vem porque Deus não aceita a oferta de R$2. Meteu essa? Aí eu com uma... Qual era essa igreja? Eu com uma nota de R$2. A viuvinha, lá em viuvinha. A viuvinha. Não, e o pior... No final do culto, quando o culto começou a acabar, assim, eu saí do templo e fui beber água na lateral, assim, lá na parte dos banheiros e tal. E aí eu vi o pastor passando. O pastor com uma mala oficial da Louis Vuitton. Não. Aí o homem, né, tipo, jogador caro, a minha criatura já olhou e falou, por isso que o Deus dele não aceitou oferta de R$2 pra bater comprar. 1000 inscritos lá e solta o nome de quem é. Solta o nome do pastor e da igreja, que eu lembro. Ainda então, posta o Instagram dele. Então, não, o Instagram é só se bater 10 mil. Aí, calma aí, vamos negociar. E aí, cara, essa é uma coisa que eu entendo quando as pessoas criticam, porque a gente sabe que do outro lado também tem muita gente que se aproveita dessa situação. Sim, né? real. Sim. É pesado. Existem esses dois lados, né? Da história, da moeda, como sempre existe. Então, o primeiro lado que a gente está falando é esse dos pregadores que se aproveitam, né, das igrejas para poder se sustentar mesmo, não no sentido de se manter, mas no sentido de enriquecer. Luxo também. De luxo. Porque é um mercado que gera muito dinheiro, né? Exatamente. Mercado. Existem igrejas, gigantes, que elas têm condição de te pagar 2.000 para você pegar 40 minutos. Então você consegue fazer um volume financeiro ali que com um trabalho de carteira assinada hoje no Brasil você não consegue. Não consegue, real. Então isso é um mercado, tá? Que tá dentro da igreja. Que é tá real. dentro da igreja, é real. E completamente contrário à palavra. Porque não é esse o sentido até que dá o versículo que a gente leu aqui. O sentido é realmente de você sustentar aquele que vive para a obra. E aí também é um outro assunto delicado, né? Porque vive para a obra como? Ele que se colocou nisso ou é um chamado do Senhor? Porque tem gente que fala assim, não vou trabalhar mais, vou viver da obra. Mas aí é ele que se chama. Quem convidou ele para viver da obra? Ele que se colocou. Tem gente que quer fazer carreira, né? Virar pastor. Não vou trabalhar, vou viver da obra e vou receber do que das ofertas das igrejas. Então ele se coloca nesse papel. E é totalmente errado. Eu, particularmente, falando do meu caso, eu não peço oferta. Nunca. Porque eu tenho o meu trabalho. E eu sempre me imaginei assim, tendo essa liberdade de pregar nas igrejas, mas com o meu salário, o fruto do meu trabalho. E aí ir para as igrejas seria o meu ministério, o meu chamado, que não tem nada a ver com o meu sustento. Eu nunca quis ter essa mistura para poder ter uma consciência mais tranquila, sabe? Por ser um cenário tão delicado. Agora você também tem um lado da igreja. A igreja que não honra os compromissos que ela assume.
Então você faz um evento, você quer uma coisa diferente, uma pegada diferente no culto, você chama uma pessoa, você tira essa pessoa de casa e aí você não dá o mínimo de honra para aquela pessoa. Eu não estou falando sobre você sustentar ela, não estou falando sobre você bancar ela, mas estou falando sobre honra, que é o que o versículo fala. O cara está vindo pregar o evangelho, então o mínimo que a gente pode fazer é honrar ele com aquela necessidade do momento. Então, uma passagem, o alimento. E tem igrejas que realmente fazem essa divisão. O pregador menor, ele recebe menos, ele tem menos, e o pregador maior, a música maior, o nome mais conhecido, ganha mais. E também a gente precisa separar o que é o convite desse itinerante do que é a profissão, talvez de um artista, como no caso da música. O Paulo vai entender isso melhor. Que às vezes, por exemplo, você chama um cantor para ir num congresso. Você não está chamando o cantor simplesmente pela obra de Deus, pelo fato... Tá chamando porque... Do lado artístico do cara também. Sim, pelo lado artístico, é a profissão. Sim. Vamos botar assim nome como Gabriela Rocha, Midian Lima. Elas são cantoras. O cantor no Brasil é uma profissão. Legalizado. São artista musical. São artistas. Os músicos, o baterista, o guitarrista, isso é uma profissão. Então eles não estão ali, eles podem fazer aquilo pela obra, pelo amor à igreja, ao servir, só que aquilo também é uma profissão. Então é o modo deles se sustentarem. Como eles tocam na igreja, como tocam num evento, num casamento, por exemplo. Entendi. Então, você tem essa diferença também, de você pagar o artista, o nome famoso e também o convidado que você está trazendo à nossa igreja. E também existe essa... Eu acho que essa resistência de alguns pregadores, por isso que eles se aproveitam talvez da igreja. É óbvio que isso não se justifica, mas por terem uma relação às vezes muito traumática, de você viver isso, de você ir numa igreja e ser desonrado, e de você ser desrespeitado dentro da igreja, como a gente já viu até pessoas conhecidas, né, falando, há pouco tempo atrás teve um caso do Alessandro Vilas Boas que ficou bem famoso na internet, por causa da tatuagem dele. Então você é convidado para estar na igreja do cara, e quando você é convidado, o mínimo que o cara pode ter é saber quem você é, ver uma foto sua. Então o pastor já não sabia que ele tinha aquela tatuagem. Não estuda nem a pessoa que ele está trazendo. Exatamente. Né? Então, tipo assim, o mínimo de consideração que a pessoa pode ter por você é te convidar sabendo quem você é, sabendo a palavra que você carrega. Então, você chega em certas igrejas e você é desonrado, você é desrespeitado por pastores, por autoridades que não... porque acham que é isso, que só porque a igreja tem que ser de graça, ou tem que ser para falar o que eles querem, da maneira que eles querem, e também não é assim. Tem que haver essa concordância, tem que haver esse respeito mútuo, essa empatia, que às vezes é o grande embate que acontece. A igreja que não honra e o pregador que não tem caráter. Seriam os dois extremos, assim, da decadência, digamos assim, do ministério da pregação. Ele tenta sugar o máximo, né? Tenta sugar o máximo que ele pode e tal. Sim. Você, quando vai pregar... Eu não sei se você já pregou em igrejas muito diferentes da sua, da que você congrega. Mas, supondo que você vá pregar, assim, numa igreja muito pentecostal, a famosa igreja do reteté da tia Cocota lá. Como que você faz? Você muda a sua linguagem ou você é fiel àquilo que você está acostumado a pregar? Perfeito. Existe um código de ética mínimo que o pregador ele tem que saber. Isso não é uma regra, isso não está num livro. Mas de acordo com a vivência de pregadores mais antigos, isso ao longo do tempo foi sendo ensinado e até que virou um senso comum no meio dos pregadores. Então, por exemplo, você chega na igreja como um pregador de fora, você não é daquela igreja, você se apresenta. A sua igreja, a sua família, quem você é. Para que a igreja tenha um mínimo de conhecimento de quem você é. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que na sua pregação você não pode trazer temas, de certa forma, doutrinários. Então, se eu prego numa presbiteriana, eu sei que a doutrina dela é diferente de uma adventista. Então, eu jamais vou entrar em temas que se chocam da minha denominação com a denominação que eu estou pregando. Porque o itinerante, ele é isso. O significado da palavra itinerante é o que transita, o que desloca. Então, ele consegue estar na presbiteriana, na adventista, na assembleiana,
Na católica, possivelmente, por que não? Porque Legal. ele consegue transitar. bem maneiro. Por isso ele é itinerante. Aí Então- uma pergunta, tipo assim, exemplo, falando nisso que até ela perguntou, na questão, sei lá, você vai pregar, não sei se você tem tatuagem ou não, vai pregar numa batista, sei lá, num culto jovem. Pô, eu sei que lá, nessa batista já é mais liberal, posso expor minhas tatuagens. Vou pregar numa igreja pentecostal, muito conservadora, tu já tem esse, tipo assim, esse feedback, pô, vou botar uma blusa mais longa, pra não, entre aspas, escandalizar os irmãos que vão me ouvir. Então, era isso que eu ia falar. No caso do Alessandro, a gente entende, foi um escândalo, né? Mas você não acha que também faltou um pouco da parte dele entender a igreja que ele estava indo e tentar se cobrir de alguma forma? Será que ele estaria traindo quem ele é, digamos assim? Ou foi realmente ele só viajou e... Mas do ou ele faltou Alessandro, uma falta de atenção? que eu me lembro do vídeo, se eu não me engano, não era uma igreja sim, mas a igreja, o evento estava sendo tipo uma estrutura de show. Eu acho Talvez- que era um evento de jovens. Isso, né? cara, era jovem. diferente Só que do era um culto palco, tradicional. não era nem um púlpito, era um palco. Mas era dentro da igreja. Não, era fora da igreja, era tipo uma arena, era um púlpito. Tanto que tem Porque uma. parecia um altar o vídeo. que eu vi. Então, tem uma parte, Parecia eu um acho que no altar início do vídeo ele tá tipo o palco, ele afina assim na frente, o Alessandro tá ali. O pastor vem lá, fala com ele vai pra trás. Nisso que o pastor tá falando lá na frente, ele volta pra falar com o Alessandro. Parece ser um palco, parece ser um show. E a fiquei muito igreja, com a sensação de que era uma depois ela igreja. deu uma posição, ela se posicionou, ela falou que o que aconteceu ali foi um caso à parte, porque quem foi ela falar era um senhor de idade que já era membro da igreja há muitos anos, então assim, é a mesma coisa que aconteceu, pode ter acontecido, por exemplo, na Lagoinha, em BH. A Lagoinha BH é uma igreja com muita história. Então, assim, ela não era preta daquele jeito. No dia de parede, pode ter acontecido de irmãos mais novos chegarem lá. Inclusive, isso aconteceu em um tipo de história que eu conheço. Irmãos mais velhos chegaram lá e se assustaram com essas mudanças e tudo mais. Talvez nesse caso que aconteceu foi isso. Era um senhor que já era de idade, pelo que eu me lembro, membro da igreja há muitos anos mesmo, e ele nunca tinha visto. Então aquela dali foi uma reação automática dele. Não corresponde exatamente à visão da igreja. Entendi. Sim. No meu caso particular, eu não tenho tatuagem. Mas o que eu gosto de fazer quando eu recebo um convite é ir no Instagram da igreja, ir nas redes sociais da igreja e ver que igreja é essa que eu tô indo, como eles se vestem, Qual o perfil, né? qual é o perfil da igreja. Eu acho que isso é o mínimo que o pregador itinerante pode fazer para poder exatamente evitar esses embates e esses conflitos que acontecem. Então, quando eu tô indo pregar numa igreja, eu tô indo servir ela, primeiramente. Eu tô indo servir aquela comunidade, e o servir não é só através da palavra, é através dos meus atos, é através da minha conduta É um e da minha respeito também, né? vestimenta. Quando você tá na casa de alguém, você tem que respeitar as regras da casa da pessoa. Exatamente. Na minha antiga igreja, eu era dos Ó, responsáveis segunda já, hein? Eu era Você dos- que levou o título. Eu era dos responsáveis por convites de pregadores, cantores de fora. Alguns, até de renome, assim, conhecidos, eles mandavam. Eu me lembro que uma vez, quando a Fernanda Brum foi, junto com todos os documentos que vinha de contrato e tudo mais, vinha um formulário, e ela perguntava: olha, aceita isso a igreja? Não. Ou sim, pode usar calça? O formulário era dela? Era do ministério. Ah, tá. Aceitava. Não, do ministério da tua igreja. Dela. Ah, dela. Ela enviava. Entendi. Outros pregadores Ah, tá. também enviavam, falando: olha, só que isso é tempo de e-mail, né? As pessoas usavam muito e tudo mais. Então vinha um formulário para se assinar. Eu tenho uma pergunta dentro dessa que eles fizeram. Sim. Com relação a dons. Como vocês se portam com relação a isso? Existem igrejas, por exemplo, que não permitem eu falar com línguas. Sim. Ou sei lá, Deus te deu algo a respeito de alguém. Revelação. Algum tipo de recado para a igreja, como um ato profético e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que existem duas questões aí, que a primeira é: todos os dons, eles são controláveis. Então nenhum dom, ele é irracional.
Todos Isso os é dons, muito importante as pessoas saberem muito. Eu tenho o controle e o domínio. Se eu tenho revelação, sei pra quem é, eu não preciso falar em línguas para entregar uma palavra profética e tem tudo isso. Então, se é uma igreja que ela realmente declaradamente não aceita a manifestação de dons, eu posso muito bem chegar no final do culto para manter o meu código de ética e entregar particularmente para aquela pessoa aquilo que Deus me deu. Só que também existe o outro lado, que é, se a igreja ela tá te chamando, Ela conhece. ela te conhece. Sim. Por exemplo, vamos colocar numa situação de comparação entre eu e o Alessandro Vilas Boas. O Alessandro Vilas Boas é uma pessoa pública, todo mundo conhece, todo mundo vê que ele tem tatuagem, todo mundo sabe o jeito que ele se veste. Então hoje, quando ele é chamado por quem ele é. Ele não é chamado para se colocar dentro do que a igreja quer. A igreja, na verdade, que quer o que ele tem. Sim. A unção que ele carrega. Então, quando ele é chamado, ele é convidado, ele vai para ser quem ele é e para fluir no que ele já flui, porque a igreja minimamente ela deseja experimentar um pouco daquela unção que ele carrega. Mas parece também que a igreja quer experimentar a unção, mas quer experimentar o conteúdo. O produto, tipo assim, a pessoa assim, não, você não encaixa com o que a gente tem, com o que a gente gosta. Então a gente só quer o seu conteúdo. Quando vê a pessoa mesmo ali física, tipo assim, se escandaliza, tipo assim, mano, não aceito esse cara, tá ligado? Eu já passei uma situação que foi tipo isso. Eu tenho a minha tatuagem é escondida. Mano, a irmãzinha viu, tipo assim, eu não aceito ser ministrada por ele, porque tem tatuagem. Eu fico, mano, como assim, cara? Tá ligado? É como se fosse uma caixinha, né? Tá ligado? Querem ficar dentro. É bem complicado também, porque geralmente, na maioria dos casos, isso acontece na diferença de gerações. Sim. Principalmente. São sempre pessoas mais antigas Sim. com pessoas mais novas. E aí, isso é um trabalho, na verdade, né? Como que a gente poderia resolver esse problema? Se as igrejas assumissem essa vertente do evangelho, que é você conectar o mais jovem ao mais novo. E você acabar com essa divisão, essa barreira que existe dentro das igrejas. Por exemplo, todas as igrejas, a gente tem essa cultura de achar que o ministério jovem é sempre uma igreja à parte da igreja tradicional. Sim. Total. Então, o culto de jovem, ele é totalmente diferente do culto de domingo da igreja. E em tese não era para ser assim, se eu tô falando da mesma igreja, se eu tô falando dos mesmos ideais e da mesma doutrina. Então essa diferença acontece, essa barreira entre gerações acontece porque a igreja não faz um trabalho bom de transição. Aonde o mais velho, ele cada vez mais amplia a sua visão para o mais novo, e o mais novo cada vez mais compreende e respeita a visão do mais velho. Entende a importância que eles tiveram para abrir o caminho. Sim. E os mais velhos entendem a importância que os mais novos têm de continuar a trajetória. Voltamos, gente, depois de queda de luz, cachorro, obra. Hoje só Isso é testemunho. Falta de luz. Como é que é? Vai dando glória à igreja que o inimigo tá furioso. O episódio tá bom. Mas e hoje vai foi cair, mais aleluia! impedimento. Continuando. Então, você tá falando de trajetória e eu acho isso muito importante. No sentido de que a gente, às vezes, você falou muito sobre essa separação que às vezes a gente faz no culto jovem com o culto de domingo e como a gente acaba dividindo isso. E eu vejo muito que isso às vezes atrapalha o jovem a se preparar para estar lá. Porque quando ele chega nessa idade mais adulta, como nas igrejas mais tradicionais, fazer parte do grupo de varões, de varoas, ou ir para um ministério de mulheres, de homens, coisas do tipo, ele fica perdido. Porque ele nunca foi preparado para isso. Sempre houve essa divisão. O culto jovem é só para jovem, o culto de domingo é aquela coisa que todo mundo vai, mas ninguém. Cada um tem o seu grupinho, alguma coisa assim. Então não existe esse posicionamento. Mas um outro assunto que eu queria entrar com você, que é meio polêmico também, por quê? Gabriel, eu sou leve, né? Gabriel hoje coisa tá leve. agitada, tá levando o tema do nome do programa sério. Eu sou da intercessão. Uma pauta que eu trago muito sobre a intercessão é que a gente às vezes tem uma visão muito errada sobre o uso da técnica. Sim. A gente às vezes demoniza muito e acha muito errado o uso da técnica.
Porque intercessão tem que ser uma coisa relacionada só a chamado, ao que Deus dá na hora, e aí você não vê que os intercessores têm um problema de preparo. Isso acontece dentro da pregação também, essa visão às vezes errada de que o pregador não pode ter técnico, não deve se preparar tecnicamente. Eu já ouvi falar muito disso, nesse sentido de que vai fluir na hora. Sobre essa questão que você começou falando sobre esse distanciamento, né, de quando o mais jovem ele cresce e agora ele fica meio deslocado no tempo principal, porque não tem esse costume. Eu acho que eu devo muito da minha trajetória, da minha caminhada, aos lugares que eu pertencia na igreja. Porque por mais que eu fosse um adolescente, um jovem na época, eu sempre andei muito com gente mais velha. Então eu sempre participei muito de equipe de consagração, já participei de equipe de congressos. Então, como eu falei, quem me discipulava era o pastor. Então, como eu fiquei muito próximo da galera mais velha, automaticamente bagagem, né? eu peguei um pouco dessa maturidade para conseguir falar nos dois ambientes. Num culto totalmente jovem, mas também cheguei a pregar no culto de domingo da minha igreja. Legal. Que é o culto geralmente que só o pastor prega, né? E hoje da casa. Então, eu acho que você buscar também andar próximo dessas pessoas mais antigas tem mais a agregar do que a dividir, do que a ser ruim pra você. Né? Então, qual foi a outra questão mesmo? Da técnica. Me perdi. Sobre a técnica. Só pra complementar, quando você estava falando de gerações, quem é de igreja a vida inteira, acho que e observou a transição da igreja, né? Eu acho que consegue perceber isso. Eu lembro de que quando eu era criancinha, assim, o culto dos jovens era aí o culto de domingo era o culto que agregava todo mundo, e o culto do dia de semana não ia jovem. Sim. E uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei nessa igreja que eu tô hoje é que, assim, eu vou no culto de quarta-feira, tá cheio de jovem. Eu lembro que quando eu comecei a ir, eu fiquei assim, caraca, por que vocês estão vindo pra igreja? Tipo, eu ia porque minha mãe tava me chamando, mas eu ficava assim, por que vocês estão vindo? Vocês são jovens. Eu ainda tinha aquela cabeça. Sim. Então, realmente, isso já aconteceu muito, e eu acredito que em algumas igrejas até aconteçam hoje em dia ainda. De serem ambientes diferentes, né? E, na verdade, se somos igreja, deveria ser uma coisa só, né? E aí, em contrapartida disso, a técnica ajuda muito nesse caso. Porque todo dom que nós temos, ele é vindo do Espírito Santo, não vem de nós, é dom de Deus. E ele é natural, ele flui, não tem como você amarrar, não tem como você programar, não tem como você automatizar isso. Só que tem como você aprimorar. Né? A gente vai ver em várias passagens, em várias personagens da Bíblia, eles com o dom, seja ministerial, seja profético, mas ele tendo um treinamento. Então, o profeta Eliseu, ele teve um treinamento com o profeta Elias. Sim. Então, o pastor Timóteo teve um treinamento com o pastor Paulo. E por aí vai. Então, a técnica, ela ajuda muito, só é ruim quando você depende só da técnica. E quando você fica preso e amarrado só aquilo que você sabe fazer do jeito que você ensaiou. Aí entra o perigo da automatização, né? Exatamente. Não, eu acho ruim, tipo assim, exemplo, como eu sou músico, pra mim os dois tem que andar junto. Totalmente. Certo. Mas vamos supor, só que eu acho ruim quando eu até tento entender o ponto da pessoa ser contra a técnica, porque quando você descobre o poder da técnica, o movimento, a técnica vai causar isso, mano, tá ligado? Tipo assim, eu não preciso mais me esforçar pra estudar a palavra, no caso de um pregador. Eu não preciso mais estudar melodia, composição na parte da música. Sim. Não, eu já tenho a técnica aqui, vou jogar, formular na forminha, pronto, todo mundo vai gostar. É como se você tivesse o poder de controlar as emoções, sim, né? Sim. Igual com a música, quando você toca uma música mais melancólica, você sabe que vai causar X. Exatamente. Na pessoa. Foi que nem ontem, uma experiência que foi ontem lá na igreja, a gente tava montando um repertório, uma X música, a gente começou a fazer a harmonia. Aí ele falou, cara, o ministro, eu queria uma harmonia mais triste, mais dark.
Aí eu falei, então vamos fazer essa nota. Porque essa nota vai dar esperança. A nota é esperança. Sim. Essa nota não, já é mais dark, suspensão. Ele, pô, então vamos fazer essa. Assim como eu entendo que a música dá sentimento pra pessoas, a palavra, a pregação dá totalmente. O seu tom de voz. Exato. Tudo, a sua expressão sua corporal. postura. E é um artifício que a gente usa mesmo, cada gesto que você faz, ele ou te ajuda ou te atrapalha muito na hora da pregação. Então, se eu tô falando de céu, se eu tô falando de vitória, se eu tô falando de coisas positivas, a minha gesticulação, ela sempre aponta pra cima. Então, eu tô falando céu, vitória. Caraca, eu vou começar a prestar atenção agora. Se eu tô falando de coisa pejorativa, se eu tô falando de inferno, se eu tô falando de coisas ruins, é pra baixo. Eu aponto pra baixo, eu faço esses movimentos de declínio pra poder a pessoa que tá me ouvindo, ela não ficar só refém da minha voz, mas também de como eu tô me expressando corporalmente. E isso tudo ajuda a pessoa a entender. Aí você fala, isso é ruim. Prende atenção também. Prende atenção também, isso é ruim? Não é ruim. Não é. Porque qual é o êxtase do pregador? É quando a mensagem é entendida. Então não adianta você ficar falando lá 1 hora e a pessoa sai de lá sem entender nada do que você falou. Esse não é a intenção da pregação. E a igreja responde, né? Sim. E a igreja responde. Então ela é pra ser compreendida. Então a parte da ênfase na voz. Por que você fala mais alto em certos momentos? Por que você dá ênfase em certos momentos? O que você repete? O que você não repete? Isso são técnicas para ajudar a igreja a absorver a palavra. Porque no final, a vitória do pregador, a completude da função dele é quando você entende a palavra e aí você consegue praticá-la na segunda-feira. Né? Eu vi o sermão de domingo. Segunda-feira você sabe o que fazer. Maneiro. Ou então acontecer a situação, tu fala, pô, ele falou isso domingo. Sim. Você lembra, fica muito fixado. É porque o visual fixa muito na nossa mente. Eu então, já se falei é só muito o áudio, sobre é isso. muito mais fácil de perder. Até na célula eu já falei que existe, pra mim, existe pregação e pregação. E a pregação que no meu caso causa impacto é aquela pregação que eu vou passar a semana pensando nela, inevitavelmente. Todas deveriam ser assim. Todas deveriam. A ideia. Mas, sabe, aquela pregação que eu acordo na segunda-feira e falo, cara, e tá na cabeça martelando. E eu tive já experiências com pregações que, assim, me arrebataram. Literalmente, assim. E eu vou te falar, o que eu sinto falta hoje é exatamente isso, de pregadores que têm uma palavra tão forte, tão fervorosa, que eles, assim, atravessam o coração da pessoa com aquela palavra, do modo que o evangelho é exposto, a ponto de transformar a vida daquela pessoa. Porque pregação, se você pensar bem, a gente tem muitas hoje. Todo dia tem culto em alguma igreja, você consegue achar, você consegue ouvir pregação no YouTube. Então, a gente não sofre de pregação. Se ninguém quiser mais pregar hoje, a gente não morre por falta de pregação. Porque a gente já tem um conteúdo bem grande de pregação. Só o que falta é, de fato, uma pregação que vai ter a técnica, mas ela vai ter um elemento que aí não tem técnica. Que aí ele é essencial e ele vem do Espírito Santo mesmo, que é esse fator transformação. É o pregador fervoroso com conteúdo diretamente vindo do Espírito Santo para poder transformar e abalar as estruturas daquela pessoa. Você acha que a igreja tem tido alguma déficit de tema de pregação? Alguma coisa que a igreja tem deixado nos últimos tempos de falar? Dentro daquela questão da diferença de gerações, eu acho que hoje a maior dificuldade da igreja é contextualizar a mensagem. Para quem que eu estou pregando? Quem é o meu público? Eu estou falando isso para quem? Quem é que está me ouvindo? Porque geralmente eu escolho temas genéricos, né, que eu acho que a igreja precisa ou quer ouvir, mas eu não tomo conhecimento se isso necessariamente é benéfico para a igreja. Então eu estou pregando para o jovem. Então, qual é a faixa etária desses jovens? O que esses jovens vivem? A maioria é classe média, pobre ou rica? Porque a mensagem pro pobre é a mensagem pro rico é outra. Total. Então você tem que contextualizar a mensagem como Jesus fazia. Por que ele falava por parábolas? Porque era o que aquela pessoa ia entender. Sim. Ele explica isso aos discípulos. Ele explica isso. Então a parábola do pescador é pro pescador. A parábola da ovelha é pro pastor. A parábola do trabalhador é para quem trabalha. Então, o problema da igreja é você contextualizar a mensagem com o público que está ouvindo e com a situação de mundo que a gente está vivendo. Porque o mundo hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás. O mundo se atualizou. E aí, eu escuto
esqueci de quem eu escutei isso, mas é algo muito bacana em relação à mensagem, que é assim, ó. O Titanic é um filme muito antigo, certo? Foi gravado há anos atrás. Aquele Titanic, quando foi lançado, é o mesmo Titanic de hoje. Você entra numa plataforma de streaming e assiste. O filme mudou? Não. O que mudou? A forma de transmitir. Antigamente você ia numa locadora. Hoje você aluga pelo Netflix ou qualquer outra plataforma. Então, a mensagem do evangelho. Antigamente era um público, hoje é outro. A mensagem vai mudar? Não, mas a forma de entregar muda. A mensagem é passada de qualquer jeito. De qualquer forma. Agora, se eu vou comunicar ela através do meu telefone, ou através do microfone, ou através de uma célula, são N possibilidades. Cara, é verdade. Eu sempre falo isso, que, por exemplo, eu frequentei um tempo a Universal, porque minha avó morava comigo, ela é de lá, então eu ia pra acompanhá-la, né? E eu fico olhando, cara, todo pastor da Universal, ele é muito didático, mas porque ele tem aquele público. Se for um pastor de Batista pregar na Universal, o pessoal lá não vai entender. Essa questão da linguagem é importantíssima, que muita gente hoje em dia ainda não entende. É bizarro. A Vânia tem uma pergunta pra fazer. Tem? Pode até... Pô, quer não, Vânia? Fala, Vânia, fala. Não, é que o Gabriel tava falando numa hora ali, uma pregação, vamos dizer assim, boa é aquela que eu passo a semana toda pensando. E daí vocês estavam colocando mais assim, no que como só o pastor, ele vai, né, se preparar e tal. Mas às vezes vocês acham que só depende dele? Ou depende daquela pessoa, de quem... O receptor, acho que é Porque a pessoa também, ela chega assim, eu vou chegar na igreja e eles que têm que fazer tudo aqui. Sim. É a pregação. Eu vou me encher, eu quero receber. Mas só. a gente esquece que, tipo, a gente entrega também, né? Isso. Aí quando a gente vai pra igreja... Que isso, Vânia? Que Vocês estão falando. Então eu acho que também vai... de Javânia, velho. A pessoa chegou lá, né? Só Porque ela que- tem que estar com o coração aberto. Só que pensa comigo, isso é um modo da pessoa pensar equivocado, certo? Que quando a gente vai para um culto, a gente não vai para receber, a gente vai para dar. Isso. Só que isso é um modo de pensamento que ela tem que tem que ser mudado. E quem é o responsável por mudar esse pensamento? O líder da igreja. Não é que toda a culpa seja dele, não é isso. Mas a maior responsabilidade, querendo ou não, é dele. Porque se a pessoa ela vai pro culto com o coração fechado ou esperando um show, é porque ela tá acostumada com aquilo. E ela tá na sendo doutrinada assim. E dentro da igreja brasileira, fazer isso é uma quebra de cultura. Porque esse pensamento, ele não se restringe a uma denominação. Ele é cultural dentro da igreja brasileira. Na própria linha de culto, vamos lá. Tem o louvor, oferta, aí vamos supor que tem criança, vamos ouvir as crianças, irmãs e tal. Mas quando chega na palavra, aí vem um pastor, alguns pastores, agora é a hora da picanha. Tipo assim, tem que mudar, É verdade, tem que mudar já a vi cultura que não é pra você vir pra cá se alimentar, mas é a hora da picanha, irmãozão. Tu vai se verdade, alimentar. é Tipo assim, verdade. tudo que você passou é aperitivo. Cancela. É fraco, Você vai não vai se encher só você vai se naquele encher momento. agora e você vai só se encher. Você não vai dar nada, você só vai se encher. Por isso que a palavra diz, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Exatamente. A gente não quer colocar todo o peso da responsabilidade sobre o pastor. Mas querendo ou não, no final das contas, é ele que carrega. É, isso aí. É ele que é o responsável pelo modo como a igreja dele pensa, pelo modo como a igreja dele recebe a palavra, e ele é o responsável por fazer a dieta, a nutrição daquela igreja, né? O tipo de palavra, como que vai ser pregado. Então, no final, se a gente tem alguém pra culpar, cai em cima dele. Eu já Não tem jeito. vi até o nosso pastor mesmo, inclusive, subir no altar e achei muito legal. Ele fala assim, gente, hoje não é uma palavra comum que a gente costuma pregar dia de domingo, mas é algo que Deus me deu e que eu preciso comunicar pra igreja. Perfeito. E aí ele fala, é uma pregação completamente diferente do ritmo que a gente tá acostumado a ver dia de domingo, né? Então é o que você estava falando sobre a linguagem. Existem pregações que são pra determinados cultos, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te faço pergunta porque eu já passei por isso. Crise ministerial. Sim. Porque você lida com... Meu Lindy vai virar 2 horas de episódio. Pô, tá bom. Meu Lindy. Emocionou. Você acredita que... como que a gente deve tratar isso? Porque assim, eu já tive esse tempo de subir no altar para interceder ou até para pregar e falar, pô, não tá acontecendo nada. Ou pedir uma intercessão específica, uma pregação específica e ela não vir.
Ou nem pediram uma específica e ela não via. Eu já vi alguns pregadores passarem por esse período que parece que Deus está em silêncio. Você não sabe o que você vai pregar, você começa a não ficar satisfeito com aquilo que você está entregando. Sim. Como é que se lida com isso? A crise ministerial, ela existe, ela é real e todo mundo vai passar. Porque isso é um tipo de processo essencial para a formação do caráter, seja do pregador ou de qualquer pessoa que exerça uma função. Então a crise ministerial, ela vai chegar uma hora. Se você ainda não passou, Espera você espera que vai chegar. Tá na fila. E não necessariamente vai ser uma vez. Ela pode vir de várias formas. Eu tenho uma e com coleção. intensidades diferentes. Só que elas Se são quiser, eu posso saber ótimas. que é a minha lista. Elas são ótimas para tratar o nosso caráter. Isso é fato. Por quê? Porque a crise, ela vem quando a gente já tá com um tipo de pensamento de eu tenho que subir e algo tem que acontecer. O fogo tem que descer, a mensagem para ser boa, eu dependo do feedback posterior da passagem, então alguém bater nas minhas costas e dizer, nossa, que palavra, nossa, que pregação. Então, chega um momento que eu fico acostumado com esse monte de resultados positivos. E aí, quando tem um ou outro que não me agrada aos olhos, isso me frustra. Então, a frustração, ela é uma metodologia de Deus para poder tirar o orgulho do seu coração. E de entender que o poder não está em você, mas na mensagem que você prega. Então, se algum dia você pregou uma mensagem e você não teve a recepção dessa mensagem da forma que você esperava, isso não quer dizer que a mensagem foi ruim, ou que a pregação foi ruim. Quer dizer que as pessoas receberam de uma outra forma. As suas expectativas não foram alcançadas, mas as de Deus sim, porque a palavra ela nunca volta vazia mesmo. Então, a crise ministerial ela fica mais leve, digamos assim, ou a gente passa a entender ela melhor, quando a gente para de colocar as nossas expectativas como resultado. Então, ou seja, eu quero essa pregação para obter esse resultado. Não. Você quer pregar o que Deus te mandou e o resultado vai ser consequência daquilo que Ele quer fazer na igreja. Porque no final das contas a igreja ainda é dele. Então, por mais que você tenha pastor presidente, o pastor não sei o quê, no final das contas, Deus ainda é o responsável e dono por toda a igreja, por toda a comunidade, por todo o corpo. Então, a nossa crise, geralmente, os nossos motivos vêm de frustrações assim, porque nunca é do jeito que a gente imaginou, não é do jeito que a gente esperou, não teve a resposta que a gente queria, e aí as nossas fortalezas vão sendo abaladas. E é isso que Deus deseja, nos abalar, para aquilo que é inabalável permaneça, que é a palavra. É isso. Nossa, eu queria continuar aqui mais 2 horas. Vai ter parte 2. Vai ter parte 2, com parte toda dois, vai ter parte certeza. dois. Foi excelente. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo, por todo o perrengue, porque Todo hoje... perrengue. Cara, sério. Ó, Lava Jato do Vanilson. pra Não quem tiver pensa- perrengue, Pra quem não é pensa pregador. que é só ligar o microfone e falar, não sabe de nada. Não é, Porque, Mentira. gente, É muito mais difícil que isso. Cara, é muito mais difícil. E hoje, especialmente, foi uma luta. Tanto Mas eu espiritual, tanto me física, mas foi benção, foi benção. arriscaria dizer que pra mim foi o melhor episódio. Cuidado! Foi o episódio- Cuidado! Até o Cuidado. momento. Mais vedado, mais é cobrado. Até o momento foi o episódio que Cuidado. fluiu. Palavras de Paulo Otávio, não. De Gabriel Gonzaga Gomes. Exato. Gomes Gonzaga. Cuidado! Foi o episódio que eu mais gostei. Vamos. Gente, muito obrigado tá, Obrigada a pela você. oportunidade, Com pelo certeza convite. você Nós vai voltar. agradecemos. E eu aceitarei. Foi brabo O que demais. vocês estão fazendo é surreal, mesmo, de verdade. Fala do áudio. que Fala, eu acho que não, fala, tá em fala, câmera, fala. a câmera tá ligada. Paulinho precisa Vai, descer, dá mais descer um essa maciada riso, no dá mais um ego. riso. Os pós-créditos. Porque a gente sabe da dificuldade de se iniciar todo o trabalho. E todo trabalho no início tem dificuldades, tem barreiras, tem levantes. Ainda mais quando esse trabalho ele envolve o reino de Deus. Então tudo pra Deus no início é difícil porque também ele tá te tratando nesse momento, ele tá tratando do que você está construindo. E quanto mais difícil é o processo de se fazer uma fundação de uma casa, mais estruturada essa casa vai ser. Então isso Recebo. isso é um apontamento pra perfeição. Isso aí. É o que nossos pais falam, né? Quando é fácil, vai fácil. Pô. Tipo assim, a gente não dá Sim, valor sim. quando é fácil. Exatamente. E hoje que vocês conseguiram construir até aqui, não tá perdendo pra nenhum outro canal, pra nenhum Aí, outro
outro podcast que tenha maior visibilidade. Eles podem ter alcance, mas a qualidade é a mesma ou até superior, pelos temas que vocês sugerem, gente. que não é falado. Ó, corte. Você que o Vitor Hugo falou que nós temos mais qualidade que todo mundo. A gente tem mais qualidade que o Hub. Somos o novo... Não, O secretário pega um lenço pro Paulo aí que ele tá chorando. Ai, mas é isso, gente. Muito obrigada. Quem assistiu até aqui, muito obrigada também. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. E é o que eu sempre falo, se é meu amigo, tem que curtir, compartilhar, comentar. Se é meu amigo do Gabriel, do Paulo e agora do Vitor, tem que fazer isso 4 vezes. É isso aí. No Beijo, mínimo. gente. Da Vânia também, da Djavânia. Da Vânia também, valeu. Então, 5 vezes aí, hein? Até semana que vem, gente. É nóis. Beijo. Até, galera. Tchau. Jesus, minha mãe vai me matar.